Olá, minhas pessoas iluminadas, como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam novamente muito bem-vindos ao canal O Caminho da Nossa Alma. Eu me chamo Renata, sou terapeuta holística com formação em radiestesia terapêutica. E a minha missão aqui nesse canal é ajudar vocês com o despertar e evolução espiritual. E também na cura das suas emoções. Através dos meus vídeos, vocês vão conhecer um pouco mais da radiestesia terapêutica e de como nós usamos o pêndulo e os gráficos para canalizar e tratar as suas emoções. Aqui eu faço tratamentos para o coletivo, tá? Utilizando o testemunho de todas as pessoas que estão assistindo, né, visualizando o vídeo, para que essa energia chegue até vocês. Se vocês gostarem do meu conteúdo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês sabem que precisam dos tratamentos que eu faço aqui. Isso é muito importante, tá, gente? Se vocês conhecerem alguma pessoa que está passando por qualquer uma dessas emoções que eu tenho tratado aqui, compartilhem o vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão ser anjinhos na vida dessas pessoas, tá certo? Vamos começar. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março. Vou pedir permissão à espiritualidade para canalizar e enviar as energias do vídeo de hoje para todos que estejam precisando de direção, cura e acolhimento. Gratidão sempre por poder estar aqui fazendo esses vídeos para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje, mais uma vez, eu vou utilizar o oráculo dos arcanjos. Amo demais esse oráculo. Vamos ver qual é a mensagem que a espiritualidade tem pra gente hoje. Com certeza é uma mensagem bem linda de um desses arcanjos maravilhosos. Pêndulo, essa é a mensagem do dia para os meus espectadores. Sim. Vamos lá. Ah, meu arcanjo Miguelito. Inclusive hoje eu tô aqui com os meus gráficos de anjos, tá? Minhas proteçõezinhas, Gabriel, Rafael e Miguel. Eu só não tenho dos outros porque eu ainda não... Tem outros que eu ainda não adquiri. E não tem todos os arcanjos, mas eu ainda vou adquirir os outros também. Eu amo a proteção dos arcanjos. Eles estão aqui os três na minha mesa hoje. Arcanjo Miguel, lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e querido. Gratidão, 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 Miguel. Lembrem sempre disso, tá, gente? Todo dia de manhã, quando vocês acordarem, falem para vocês mesmos: eu sou maravilhoso. Eu sou filho de Deus. Eu posso conseguir o que eu quero. Lembrem sempre disso. O eu sou e o que vem depois do que você fala eu sou é muito importante. Nunca manchem a imagem de vocês para vocês mesmos, tá certo? Lembrem sempre disso. Lembrem sempre do que vocês vão falar depois do eu sou. E sempre utilizem adjetivos maravilhosos para si mesmos, tá certo? Gratidão, Miguel, pela mensagem do dia. Vamos lá. Hoje vamos ver qual é o tratamento que nós vamos fazer hoje. Pêndulo, qual o tratamento para o gráfico? Perdão, qual o tratamento que deve ser feito hoje no vídeo 26? Qual é a emoção que devo tratar? O pêndulo hoje está indeciso. Pronto. Vícios? Sim. Deixa eu ver aqui. O comando deve ser curar vícios? Sim. Nossa, a gente mais do que nunca vive um momento onde se fala muito em vícios, né? Vícios de N coisas, tá, gente? Que
Porque quando a gente fala em vícios, você está falando tanto do consumo de drogas ilícitas, como de álcool, como a gente está falando de vícios do nosso cotidiano, né? Vícios de comprar muito, vícios alimentares, né? De comer em excesso, vícios de treinar demais, vícios de jogos. Então, tudo que você faz com muita constância, sem limite, né? Vício da internet. A internet também se tornou um vício para muitas pessoas que dormem com o celular debaixo do travesseiro, acordam com o celular e já vão. E a primeira coisa que faz, ao invés de acordar e falar, eu sou maravilhoso, eu hoje vou ter um dia maravilhoso, ela já acorda com o celular olhando a rede social. Isso é um vício, tá? E assim, toda vez que vocês imaginarem um vício em vocês, com certeza vocês têm que olhar que vocês estão tentando preencher algum vazio, tá? O vício, ele é um vazio em nosso íntimo, que a gente busca preencher. Só que, toda vez que a gente tem um vazio dentro da gente, a gente tem que procurar preencher com sentido e propósito de vida. E não com pequenos vícios que às vezes podem levar a gente para um lugar sem volta, tá certo? Então, assim, todo vício vai refletir um vazio dentro de nós, ok. Nós normalmente tentamos cobrir buracos das nossas dores emocionais através desses vícios, sejam eles quais forem. Porque às vezes eu vou me dar como exemplo. Eu tive muitas dores emocionais em que eu descontei no vício da comida. Eu não conseguia, eu não tinha fome, mas eu não conseguia parar de comer. Eu comia, tinha dias que eu comia uma caixa de chocolate sozinha, e aí depois eu abria um pacote de salgadinho. Era assim, era uma alimentação terrível. E fora o que eu comia, né, nas refeições do dia, né, café da manhã, almoço e às vezes jantar. Eu não conseguia parar. Era uma coisa assim que me incomodava, mas eu não conseguia parar, certo? Então, assim, o vício, os vícios prometem sempre prazer. Logo assim, à primeira vista, a gente sente prazer, né? Naquilo ali que a gente está fazendo. Só que aí depois, o que eles vão entregar é sempre uma prisão. Que era como eu me sentia. Eu me sentia prisioneira da comida, porque eu precisava comer e ganhando peso e perdendo as minhas roupas e sem vontade de ir para academia, né? Porque você perde a vitalidade, né? Porque você só faz comer. Mas enfim, esse é só um exemplo, tá? Então assim, os vícios eles prometem prazer, porém eles sempre vão te entregar prisão. E assim, tem situações que tem pessoas que ela se sucumbe ao vício porque ela não suporta estar na própria vida, tá? Eu já tive acesso a pessoas que me perguntavam assim, como é que você consegue viver sem beber todo dia? Porque para eu encarar a vida, eu tenho que beber todo dia. Isso sempre soou para mim como esquisito, né? Porque eu não sou uma pessoa que bebo muito, eu quase não bebo. Então, assim, eu pensava, nossa, mas eu tenho que viver a vida sóbria, né? Então, assim, tem muitas pessoas que elas não conseguem estar dentro da realidade delas. Então, elas sucumbem ao vício, tá? Isso é muito grave. Porque, como eu falei antes, isso aí pode levar você para um lugar, às vezes, sem volta, né? Ou é um caminho que tem uma volta muito difícil. Quando o vício se instala, a gente sabe que não é fácil você conseguir sair do vício. Tem pessoas que são mais fortes, que sozinhas elas
olham para si e falam, eu não vou mais fazer isso hoje. Eu não vou mais fumar, ou eu não vou mais comer fora do meu horário, ou eu não vou mais usar o meu cartão de crédito todo mês, torrar o meu cartão de crédito comprando e comprando e comprando, tá? Nem todo mundo consegue isso sozinho. Porque vai depender de muitos fatores. Vai depender da força de vontade, vai depender do tempo que você tem esse vício, vai depender de qual é o vício, né? Enfim, o que acontece? A gente pode tentar exercitar sempre dentro da gente, né? Treinar o desprezo voluntário, né? O que seria esse desprezo voluntário? Eu desprezar aquela vontade de praticar o vício. Eu tô com vontade de... Eu não tô com fome, mas só porque eu tenho um pacote de biscoito recheado eu vou comer ele todinho. Não vou. Não. Deixa ele aí escondido. Joga até fora. Começar a desafiar, a treinar esse desprezo voluntário dentro de você, tá? Porque o ideal é que a gente enfraqueça o vício antes que ele nos enfraqueça. Isso é fácil, gente? Não. Eu tô aqui falando pra vocês como se fosse a coisa mais fácil do universo. Eu já passei por isso, né? Só eu sei. Eu lembro que... Porque assim, excesso de vícios, tá? Também tem a ver com chakra sacro hiperativo. Em desequilíbrio, no caso, e hiperativo. Eu lembro que antes de eu fazer a minha primeira sessão em que eu equilibrei os chakras, eu tinha pequenos vícios diários, que pra mim soava como algo normal, mas não era. E quando eu fiz essa primeira sessão em que eu equilibrei os meus chakras, esses vícios sumiram. Não é que sumiram como mágica não, mas a partir do momento que eu equilibrei a minha energia, eu passei a não ter tanta necessidade de praticar esses pequenos vícios diariamente. E eu fazia como se fosse algo normal. Hoje que do lado de cá eu enxergo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um vício que eu tinha. Eu escutava todos os dias. Era como se fosse assim, uma regra não negociável. Eu escutava no YouTube todo dia, de manhã, no horário do almoço, e no final da tarde voltando do trabalho. E de manhã indo para o trabalho, né, no horário do almoço, e no final retornando. Eu escutava live de política. Porque eu gostava. Eu queria, né, tá por dentro e tal, do assunto, da política, do Brasil, do mundo. Então, assim, todo dia eu escutava. Hoje já tem, tem meses. Meses não, muito mais. Já tem um ano, mais ou menos. Um pouco mais de um ano. Que eu não escuto nada. E eu não sinto mais falta. Como eu também tinha o vício de assistir série. Todo dia eu chegava do trabalho e eu ligava para assistir série e ficava até de madrugada assistindo. Hoje também eu não faço mais isso. Eram pequenos vícios que eu tinha. E eu deixava de fazer outras coisas. Eu deixava de sair para me divertir. Porque eu estava o tempo todo vendo isso. Ou então, por exemplo, quando eu escutava vídeos de política, eu estava no meu horário de almoço, ao invés de eu estar ali almoçando, aproveitando o meu horário de almoço, saindo, né, para fazer outras coisas, não. Eu ficava bitolada nisso. Então, quando eu fiz o equilíbrio dos meus chakras, o meu chakra sacro estava hiperativo, isso simplesmente foi se dissipando. Eu parei de escutar naturalmente, tá? E eu não tô dizendo que somente porque eu equilibrei os chakras. Claro que ajuda. O tratamento energético, ele é extremamente importante, assim como a terapia também é importante, certo? Fazer a terapia para quem tem um vício que você não consegue sair é muito importante. Você às vezes tem um terapeuta para conversar a respeito do assunto, para ele te direcionar, ele te dar técnicas. Agora, o tratamento energético também tem uma importância gigantesca, certo? Então, enfraqueça seu vício antes que ele te enfraqueça. Mostre para si que você é maior que seus impulsos. Questione os seus impulsos de fazer aquela determinada coisa que vai te levar ao vício, tá?
Vamos lá, se você tem um vício em bebida, questione, eu preciso beber hoje. Por que que eu vou beber hoje? Essa bebida vai fazer diferença na minha vida? Se eu beber, eu vou conseguir executar os meus trabalhos do dia melhor? Comece a se questionar, sabe? Volta lá nos tratamentos que eu falei no início sobre se autoconhecer, se questionar, se perguntar. Porque quando a gente começa a se questionar sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente começa a querer buscar respostas. E aí você até vai buscar os seus propósitos. Poxa, beber é meu propósito? Né? Se eu trabalho, sei lá, com os motoristas, ou com algo que é risco, sabe? Mais ou menos isso, tá? Eu espero que eu esteja sendo entendida por vocês. E que mais? Além de questionar seus impulsos, não permita, né, que você tenha a sensação de desconexão. Porque as nossas dores emocionais têm muito a ver com a desconexão com o universo. Então, quando a gente fala, gente, a oração tem um poder gigantesco. Não precisa ser uma oração feitinha, não. A sua própria oração. Sente com seu íntimo, converse com seus mentores, peça guiança, peça que eles te ajudem a sair da situação que você se encontra. A vida não é um morango para ninguém, tá, gente? Não é um morango para ninguém. Todo mundo tem problemas. Uns têm problemas financeiros, outros têm problemas de saúde, outros têm problemas amorosos, outros têm problemas familiares, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, peça a seus mentores, peça guiança, peça só isso, deita toda noite, peça guiança aos seus mentores, porque com certeza vocês vão ter respostas, certo? E não se joguem, não se desconectem para permitir que vocês caiam no vício em função de uma dor emocional, em função de um vazio, tá certo? Não preencha suas dores emocionais com vícios. Procurem propósitos. Procurem sentido na vida de vocês, tá certo? E se precisarem, busquem ajuda profissional. Tanto a terapia convencional quanto a terapia holística. O combo ajuda vocês demais, tá bom? Vamos começar os tratamentos. Esse tratamento hoje aqui vai ser um tratamento bem forte, eu tô sentindo. Vai virar aqui. Pêndulo, tem algum gráfico nesse biômetro para esse tratamento? Qual é o gráfico? O Yoshua? Perfeito. Tem mais algum? Qual? O escudo protetor? Tem mais algum gráfico? O Yoshua é um gráfico perfeito, gente. Eu acho que até eu não lembro de ter usado ele aqui com vocês, não. Tem algum gráfico nesse biômetro para esse tratamento? Qual? Triturador. Tem mais algum gráfico? Qual? 72 nomes de Deus em hebraico. Mais algum gráfico? Qual? O Shin. Mais algum gráfico? Qual? Quadrado mágico. Mais algum gráfico? Qual? Flor da vida. Mais algum gráfico? Bastante gráficos, mas tinha que ser mesmo. Tem algum gráfico nesse biômetro para esse tratamento? Não. Vamos lá.
Hoje vocês vão conhecer, deixa eu ver. Eu acho que um gráfico, dois gráficos eu acho que eu não tinha usado ainda, que foi os 72 nomes de Deus e o Yoshua. Eu vou começar pelo Yoshua, que é um gráfico. É um gráfico de vícios, que trata vícios, tá? Flor da vida, quadrado mágico, 72 nomes e o Shin. Vamos lá. Esse é o Yoshua, tá, gente? O Yoshua, ele é um gráfico de proteção espiritual. Ele faz a limpeza energética, trata desvios de personalidade, auxilia em tratamentos de vícios, tá? Ele é bem específico para vícios. E ele combate medos, ansiedades, revitaliza formas, pensamentos nocivos ou crenças limitantes. Revitaliza não, ele neutraliza, tá? Deixa eu ver qual cristal eu posso colocar aqui. Qual cristal eu posso colocar para potencializar esse tratamento? Tem nesse biômetro? Qual cristal? Rosa do deserto? A rosa do deserto, ela faz equilíbrio emocional, tá? E ela ajuda a superar medos e ela reduz o estresse. Deixa eu botar ele pra cá. Nosso querido escudo protetor, já conhecidíssimo, que é um gráfico que modula a mente para encontrar a proteção dentro de você, tá? Ele vai ajudar muito aqui na modular essa mente com vícios. Utilizei muito para os meus tratamentos. Tem algum cristal nesse biômetro para esse tratamento? Qual? Safira bruta. Pronto. A safira bruta, ela é um cristal de calma emocional, né? Que promove paz interior, além de atrair muitas dádivas. Mas nesse caso aqui, para esse tratamento, ela tem mais a ver com promover paz mesmo, né? Promover calma emocional, para deixar nossa mente menos estressada, né? Mente estressada também ajuda muito a cair nos vícios. Tem algum cristal nesse biômetro para esse tratamento? Aqui é o nosso velho e conhecido triturador, né, gente? Que eu acho que vocês que estão assistindo aí meus vídeos já sabem de cor, né? Que ele dissolve sentimentos negativos como raiva, tristeza, mágoas, ansiedades. Tem algum cristal nesse biômetro para esse tratamento? Qual cristal? Obsidiana negra. A obsidiana. Deixa eu pegar ela aqui. A obsidiana negra, ela é um aspirador de pó psíquico, né? Ela traz autoconhecimento e cura, né? Também. Nosso conhecido também Flor da Vida, que é uma geometria sagrada que representa o ciclo de criação. Ela traz proteção, cura e expansão da consciência, auxiliando na cura e no equilíbrio energético. Muito importante também para esse tratamento. Vamos lá. Tem algum cristal nesse biômetro para esse tratamento? Qual cristal? Cianita azul.
Anita Azul é a nossa espadinha de Miguel Arcanjo, né? Proteção também. Cura emocional. Está energizada. Posso pôr no gráfico. Quadrado mágico, que é um gráfico que promove equilíbrio emocional, mental, alivia irritabilidade, remove influências energéticas negativas, obsessores e energias nocivas. Também bem importante para esse tratamento de cura de vícios. Eu desejo que esse tratamento chegue a muitas pessoas, gente, a muitas pessoas. Tem algum cristal nesse biômetro para esse tratamento? Qual cristal? Cianita azul. Deixa eu ver se eu coloco a sodalita, porque as minhas cianitas já acabaram, estão todas em tratamento. Tem algum cristal nesse biômetro para esse tratamento? Qual cristal? Sodalita. A sodalita também, ela faz as vezes da cianita, tá? Ela acalma emoções, é um refúgio energético contra o estresse. Está energizado. Sodalita. Esse gráfico é um gráfico que vocês ainda não conhecem, que é o 72 Nomes de Deus em hebraico, tá? Ele é um gráfico que ele tem uma sequência de 3 letras, tá? Em cada quadradinho desse aqui. E são 3 letras hebraicas que funcionam como frequências energéticas para a meditação e transformação espiritual. E ele ajuda a superar limitações humanas. Ele atrai cura, proteção e prosperidade. Esse gráfico é novo, vocês ainda não conheciam. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu só olhar se ele tá do lado certo. Não. Tem que marcar aqui para não botar ele do lado errado. Tem algum cristal nesse biômetro para esse tratamento ser potencializado? Qual cristal? Rosa do deserto. Pronto, mais uma rosa do deserto, que traz equilíbrio emocional. Tá. E por último, e não menos importante, um tratamento com muitos gráficos, o Shin, que também é um gráfico que a gente já utilizou em outros tratamentos. E ele é indicado para momentos de transição, trazendo a vibração da mudança. Qual é a mudança que a gente precisa fazer? Fugir dos vícios, deixar os vícios para trás, tá certo? E ter uma vida normal, fazer um pouquinho de cada coisa, sem excessos, sem transformar isso como algo que você não pode deixar de fazer todo dia, toda hora, tá certo? Essa é toda a questão. Hoje, eu assisto filmes sem excesso. Eu vejo vídeos de política sem excesso. Eu como sem excesso. Quando eu sinto que eu tô saindo um pouco, né? Que eu tenho muito problema com a comida, eu volto novamente, tá certo? Volto e rebobino tudo. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Nesse biômetro tem algum cristal para potencializar esse tratamento? Qual cristal? Angelita. Eu acho que eu nunca usei, eu não lembro se eu já usei a Angelita com vocês. A Angelita, ela é chamada da Pedra dos Anjos. Ela traz equilíbrio emocional e é um cristal de cura, tá? Todo mundo aqui tá precisando de cura, eu tenho certeza. Não só para os vícios, mas para as emoções, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo, eu não vou falar mais, porque eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo hoje. Mas eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, com muita responsabilidade, tá?
guiada pela espiritualidade. E eu vou agradecer vocês por assistirem até o final, tá? Que esse tratamento chegue para todas as pessoas que precisam. Gratidão por vocês estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.